a desaposentação é um instrumento de proteção previdenciária. Para falarmos sobre este assunto, está conosco o Dr. Sérgio Henrique Salvador, professor titular de Direito Previdenciário da FEP. Dr. Sérgio, é um prazer receber aqui no nosso programa. Bem-vindo ao Itajubá em Foco no Canal 20. Igualmente, Otávio, para mim também é um grande prazer novamente aqui estar contigo, né? E pela primeira vez aqui no Canal 20, esse canal que é tão visto na nossa cidade. Doutor Sérgio, você escreveu um livro chamado Desaposentação, né? Agora eu lhe pergunto, vamos explicar para as pessoas o que é desaposentação? Pois não, Otávio, a desaposentação é uma tese que está vindo pela justiça. E nada mais é do que aquele cidadão que se aposentou e ele continua trabalhando, ele continua contribuindo ao sistema, tá certo? Então não há nenhuma vedação legal para que aquele cidadão aposentado, ele vá para casa e vá para os seus aposentos. Que a palavra aposentadoria é essa, é ir aos seus aposentos e descansar, tá certo? Mas na lei brasileira não há nenhuma vedação, ele pode trabalhar. Só há uma excepcionalidade, que é o aposentado por invalidez. Ele não pode voltar a trabalhar. Mas nas outras situações, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo, ele pode continuar trabalhando sem problema algum. Tá certo? E esse retorno dele ao mercado de trabalho, com essas novas contribuições, lhe confere o direito a uma nova aposentadoria com melhores valores, que é o mais interessante para o nosso aposentado. Ah, tem melhores valores para o desaposentado? Sim, toda vez. A própria palavra diz desaposentação. Quando ele vai e ele aposenta pela primeira vez, ele faz a aposentação. Sim. Quando ele continua a trabalhar, e ele trabalha mais 5, mais 10, mais 15 anos, ele tem o direito de se desaposentar, é desfazer aquela aposentação e criar um novo benefício. É isso que eu pergunto, mas esse segundo benefício é superior melhor, ao... Sempre é melhor. Porque vamos imaginar o seguinte, ele se aposentou lá atrás, há 10 anos atrás, ele tinha uma idade X. Se ele continua a trabalhar 10 anos depois, ele tem uma outra idade. E ao passar do tempo, com o avanço da idade, a tendência é o benefício subir. Tá certo? E fora isso, você tem 10 anos de contribuições a mais que não foram usadas há 10 anos atrás. Então é um sistema, um conjunto de fatores que sobe o benefício do aposentado. Doutor Sérgio, existe algum estudo, aliás existe porque essa informação nós temos, um estudo no sentido de que a aposentadoria, que é do homem aos 65 anos, a da mulher aos 60, que com a melhora, a longevidade do ser humano que passa a aumentar, isso se estenda, ou seja, essa aposentadoria fique para depois? Sim, na verdade a ideia é o seguinte, quanto mais a idade tanto o homem quanto a mulher tiverem, melhora a sua aposentadoria. Isso é estatística do IBGE, porque o que o governo usa para calcular um benefício? Ele usa índices do IBGE. E você bem sabe que atualmente, nos últimos anos, o brasileiro e a brasileira estão vivendo mais. Então, o que significa? Se ele aposentar mais tarde, ele tem um benefício financeiro melhor. Isso é estatístico. Isso a Faculdade Getúlio Vargas, São Paulo, já detectou. Ou seja, então aquele cidadão que na faixa etária entre 40 e 50 anos, ele queira se aposentar, é um direito. Mas ele tem que fazer uma opção. Eu aposento agora, mas se eu vou viver até os 70, até os 80 anos, eu pego um benefício mais reduzido. Na verdade é até curioso, porque nem sabe, ninguém tem uma bola de cristal, né? Para definir até quando a gente vai viver, só Deus, né, Otávio? Sim, verdade. Qual é uma vez nós estávamos conversando sobre aposentadoria, e o Sistema Único de Saúde, ele vive sempre com problemas. E as pensões do INSS também, né, sempre enroladas, sempre se falando de rombos, sempre se dizendo que é deficitário, e parece que a realidade não é bem essa, né? Não em é relação a deficitário, que o Sistema Único de Saúde tem problemas, é muito claro isso. Pois é, né? Essa questão é uma grande mística que tem dentro da área previdenciária. Há quanto tempo a gente ouve isso? Que o sistema previdenciário é deficitário? Bom, desde que eu me conheço... Há quantos governos, não é isso? Verdade. A gente não pode dizer que é um problema do governo atual, da Dilma e do PT. Isso já vem há anos e anos.
Então, por que eles usam esse argumento, Otávio? É para não dar o reajuste adequado ao nosso aposentado e para poder o quê? Ter o caixa previdenciário à disposição do governo. Porque, veja bem, isso já é estatístico. O pessoal da PUC São Paulo estuda isso. O sistema previdenciário brasileiro ele é superavitário. Superavitário, não tem déficit. A imprensa joga que é deficitário. Mas é uma questão assim política para ter um caixa rentável para o governo. Quer dizer, esse procedimento que é usado no governo atual é o mesmo utilizado pelos todos os governos anteriores. Sim, a gente não pode punir tão somente o governo atual, mas veja bem, ele também não muda essa história. Não muda a história. Ele tem o poder de mudar essa história, né? Semana passada houve uma discussão no Congresso a respeito da previdência privada do servidor público. E o debate foi justamente esse. Se você pegar na TV Câmara, TV Senado, qual que foi o centro do debate? Foi isso, a Previdência brasileira, ela não é deficitária. Só que esses números não aparecem, Otávio. Qual é o problema mais comum que enfrentam os aposentados hoje? Pois é, hoje um problema muito crônico, Otávio, dentre vários, é a questão da defasagem do benefício, né? Hoje a gente ouve muito isso. Doutor, mas eu aposentei com 10 salários e hoje eu estou recebendo 3. Isso é algo anacrônico, é algo imenso no Brasil. Mas, infelizmente, é o sistema atual. Porque, veja bem, se você pegar o reajuste do salário mínimo, qual que era o salário mínimo em dezembro? 545. Em janeiro, 622. Então, você tem um reajuste de mais de 10% praticamente. E qual que é o reajuste que o governo deu para o aposentado acima do salário mínimo? 6%. Então, vai passando o tempo, isso vai se achatando, né? Essa é a defasagem. Agora, como que muda isso? É uma questão de legislação. O senador Paulo Paim, o senador também deputado Arnaldo Faria de Sá, eles são políticos que eles possuem lá um pacote previdenciário muito grande. Eles estão tentando mudar essa história. Eles estão tentando igualar. E a regra é muito simples, Otávio. Deu um reajuste de 12% para o salário mínimo, também dá o mesmo reajuste para o aposentado que recebe acima. Sim. E com o tempo não vai haver esse achatamento. O curso de Direito da FEP, doutor Sérgio, ele prepara, ele tem uma cadeira específica para Direito Previdenciário. O formado em Direito, pelo curso de Direito da FEP, ele tem esse preparo para já atuar nas causas relativas ao Direito Previdenciário? Pois é, a gente já está trabalhando esse ano, né, com o Direito Previdenciário na FEP. Eu estou dando aula lá para a primeira turma do curso, né, que é o pessoal do 9º período, e a gente tem propiciado aos alunos a gente trazer esse debate atual. Eu tenho passado aos alunos essas grandes reflexões do momento, né? Qual o problema maior? O que a gente pode trazer de sugestão para melhorar? Enfim, o que os alunos estão tendo como objeto de estudo são essas questões mais relevantes, sobretudo do que é estudado em São Paulo. A minha formação, a especialização minha, ela é de São Paulo. Então a gente tem trazido aqui para a FEP os melhores doutrinadores. E a ideia é essa. A ideia é formar, Otávio, um aluno, né, que vai ingressar no mercado do trabalho, que vai ser um operador do direito, da ciência do direito, ele tem uma análise crítica. O primeiro dia de aula eu passei para os alunos: vocês têm que sair daqui com um raciocínio jurídico formado. Vocês não podem sair daqui robotizados. Vocês não podem sair daqui positivados. O que é positivo? Escola positivida é a escola da lei. A lei resolve tudo, mas a gente bem sabe que a lei não resolve. Vou te dar um exemplo básico, né? A lei de crimes hediondos, ela é de 1990. Pergunto para você: resolveu o problema da criminalidade do Brasil? De jeito nenhum. É verdade, é verdade. Doutor Sérgio, esse livro aqui, onde é que pode ser encontrado? Otávio, o livro Desaposentação, graças a Deus, a primeira edição ela se esgotou em apenas 3 meses. Aliás, esse livro tem uma moção congratulatória do Judiciário já, não? Sim. Fiquei muito feliz, né? Fui agraciado com uma moção congratulatória do Poder Judiciário, que foi concedida pelo juiz de direito, Dr. Willis Vilas Boas, nosso diretor do fórum aqui de Itajubá. Aliás, foi meu professor de processo civil nos tempos da nossa graduação, um grande magistrado, foi um grande advogado. Enfim, ele me deu essa homenagem fim de ano passado, está lá registrado no nosso escritório e também em algumas redes sociais.
Mas voltando ao livro, né? A primeira edição foi esgotada em apenas 3 meses. E está vindo aí a segunda edição. Já fiz a atualização, já mandei para a editora. E esse livro ele é encontrado pela internet, a editora Conceito, tá certo? É fácil, o frete é grátis, o livro é bem barato. E ele está aí também à disposição para aqueles interessados. Ele tem uma linguagem eminentemente jurídica, mas também acessível ao cidadão comum. Beleza. Eu tenho até alguns clientes da cidade aqui que adquiriram esse livro. Sim. Não tem a formação jurídica, mas se interessaram pelo assunto. Então, doutor Sérgio, parabéns pela moção congratulatória, obrigado por essa entrevista, né, e sucesso lá na FEP, né, no curso de Direito. Eu conversei aqui com o doutor Sérgio Henrique Salvador, que é o professor titular de Direito Previdenciário da FEP, falando para nós sobre esses problemas que acontecem em relação às aposentadorias.